No episódio anterior, nós vimos por que o tema da disciplina dói tanto: medos culturais, experiências ruins e mal entendidos. Agora, com esse pano de fundo, nós vamos dar um passo atrás e perguntar, afinal, o que é igreja? Eu sou o Gabriel Erickson e essa é a série Igreja ou Clube? No episódio de hoje, Igreja não é clube, identidade antes do moralismo, nós queremos entender a diferença entre ser membro do corpo de Cristo e ser apenas sócio de um clube religioso. Antes de falar em normas e correções, nós precisamos resgatar quem nós, Igreja, realmente somos. A Bíblia descreve a igreja como corpo de Cristo, família de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso fala de identidade. Ser igreja é pertencer a Cristo e uns aos outros em união orgânica, vivificados pelo Espírito Santo. Não é uma associação de pessoas que pagam mensalidade e seguem um estatuto social. É uma comunidade espiritual nascida do Evangelho. Jesus não veio criar uma associação de fiéis, mas um povo santo, unido pelo Espírito, enviado em missão. Em outras palavras, Jesus não morreu por um clube religioso. Ele deu a sua vida por uma igreja que é seu corpo vivo na terra. Essa compreensão lança por terra dois erros. Primeiro, o moralismo clubista. E segundo, o libertinismo sem identidade. No moralismo de clube, pensa-se que ser cristão é cumprir umas regras, manter uma carteirinha de membro em dia e pronto. Como se fosse a inscrição em um clube com código de conduta. Muitos veem a igreja assim, um lugar de frequentar e cumprir a tabela religiosa. Por isso se fala em não transformar a igreja num clube de perfeitos. De fato, a igreja não é um clube com sócios de carteirinha, mensalidades, dízimos e regulamento humano. Nós não nos tornamos membros do corpo de Cristo por desempenho moral, mas por novo nascimento de fé. Nossa identidade vem antes da moralidade. Veja bem, nossa identidade vem antes da moralidade. Primeiro, Deus nos faz filhos e membros, para então vivermos de modo digno dessa nova identidade. Efésios 5:8 diz: Antes erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Essa ordem é crucial. Identidade antes de comportamento. Por outro lado, compreender que a igreja é um corpo vivo também corrige o extremo oposto. A ideia de que a igreja é só um aglomerado informal sem compromissos, tipo, cada um na sua. Não, a Bíblia fala de membros interdependentes. Romanos 12:5. Pertencer a Cristo implica pertencer ao seu povo. Não somos só consumidores espirituais. Veja bem, não somos só consumidores espirituais. Somos discípulos em comunidade. O membro entende que ele não vai à igreja, ele é igreja. Enquanto um mero sócio trata a igreja como uma prestadora de serviços religiosos, aparecendo só em eventos e buscando benefícios sem compromisso. Essa postura consumista é fruto de esquecer quem somos. A identidade da igreja envolve aliança. Deus nos aliançou consigo em Cristo e nós estamos aliançados uns com os outros como família da fé. Clube não tem aliança, igreja tem. Isso significa que há expectativas mútuas, cuidado mútuo e sim, responsabilidade mútua. Não para ganhar pontos ou manter aparência, mas para vivermos a autenticidade. Pensemos numa diferença prática. Num clube social, se um sócio leva uma vida dissoluta, isso é problema pessoal. Contanto que ele pague as taxas, ninguém no clube vai atrás para saber da sua vida. Já na igreja, se um irmão está se autodestruindo no pecado, isso é sim assunto de todos em amor. Por quê? Porque a igreja é família e corpo, não um amontoado de indivíduos desconectados. Na família, quando um adoece, todos sofrem e cuidam. No corpo, se um membro padece, os outros socorrem. Entender essa identidade corporativa quebra a noção de que o meu pecado é problema só meu. Os reformadores enfatizaram que a verdadeira igreja se reconhece pela fidelidade doutrinária e a vida santa dos membros. João Calvino, em suas Institutas, ao tratar da igreja, ensina que Cristo quis que tivéssemos comunhão onde a sua palavra é pregada e os sacramentos administrados, e que fora da comunidade de fé não há pleno crescimento cristão. Embora Calvino tenha listado formalmente apenas pregação e sacramentos como marcas, os teólogos reformados posteriores, sob influência de pensadores como Martin Bucer, adicionaram a disciplina como uma terceira marca. Isso porque viam que a identidade santa da igreja precisava ser preservada na prática. A Confissão Belga de 1561, citada anteriormente, chega a dizer que
pela disciplina, a igreja se orienta segundo a palavra de Deus, rejeitando o que lhe é contrário e reconhecendo Cristo como o único cabeça. Ou seja, disciplinar membros rebeldes não era questão de moralismo frio, mas de lealdade à nossa identidade sob o senhorio de Cristo. Da mesma forma, a Confissão de Westminster, em 1646, ensina que Cristo deu à igreja autoridade para aplicar censuras visando ganhar o transgressor de volta, proteger os outros, vindicar a honra de Cristo e evitar que o seu nome seja blasfemado. Tudo isso flui de entender quem somos, um povo santo, separado do mundo, embora presente nele. Agora fica claro o título desse episódio: Identidade antes de moralismo. Santidade não é uma performance para ganhar status de membro, é o fruto de já ser membro de um povo santo. Da mesma forma, a graça não é carteirinha de sócio vitalício que garante privilégios sem responsabilidade. Bonhoeffer, teólogo luterano, alertava contra a graça barata. Isso é, a pregação do perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina eclesiástica, a comunhão sem confissão de pecados. Em outras palavras, uma graça vista apenas como um passe livre para continuar em pecado e ainda assim usufruir dos benefícios da comunidade. Essa mentalidade barateia o evangelho e deforma a igreja em clube. Graça preciosa, pelo contrário, nos traz perdão e nos transforma, inserindo-nos numa vida de discipulado real, onde há cruz, renúncia e ajuda mútua. O reformado puritano Richard Baxter dizia aos pastores: pregue Cristo ao povo e pregue o povo a Cristo. Ou seja, lembre-os de quem eles são e a quem pertencem antes de simplesmente exigir comportamentos. No nosso contexto atual, muitas comunidades evangélicas caíram no erro de tratar a membresia como afiliação leve. Trocam-se de igrejas como quem troca de clube ou de academia, conforme a conveniência. Essa espiritualidade superficial e consumista que troca compromisso por conveniência, aliança por afiliação temporária, tem sido denunciada por líderes reformados. Precisamos resgatar o conceito de membresia responsável. Ser membro de igreja envolve compromisso sério diante de Deus e dos irmãos, um compromisso de caminhar em santidade, de submeter-se à disciplina bíblica se necessário e de amar os outros o bastante para também corrigi-los quando caem. Em vez de enxergar isso como controle de comportamento, tipo seita, como muitos temem, devemos ver como cuidado de almas. Aliás, uma igreja que nunca confronta ninguém em pecado pode até parecer amorosa, mas na verdade pode estar falhando em amar de verdade. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Amor de verdade às vezes fere, não para matar, mas para curar. Veja Jesus com seus discípulos. Ele criou uma comunidade de discípulos, não de sócios. Quando Pedro errou feio, Jesus o repreendeu com amor e firmeza. Arreda, Satanás, não cogitas as coisas de Deus. Quando os discípulos brigavam por posição, Jesus corrigiu e ensinou. Ele disse: eu disciplino e castigo a todos quantos amo. Apocalipse 3:19. Isso é paternidade responsável, não frieza moralista. Ele jamais tratou os 12 como um clube social, mas como uma família espiritual em treinamento, com identidade e missão. Nós hoje devemos seguir esse modelo, recuperar a cultura de discípulos comprometidos em vez de consumidores religiosos. Em suma, igreja não é clube, é corpo de Cristo. Nossa identidade coletiva santa vem antes de qualquer lista de regras. Quando entendemos isso, a disciplina bíblica deixa de ser vista como imposição de um código externo e passa a ser compreendida como fidelidade à nossa identidade em Cristo. No próximo episódio, continuaremos nessa linha explorando como santidade não é performance e graça não é carteirinha. Nós vamos desmascarar o legalismo performático e o uso abusivo da graça como licença. Se você tem acompanhado e acha importante esses temas, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Compartilhe com a sua igreja para juntos redescobrirmos o valor de pertencer ao corpo, com tudo o que isso envolve, inclusive disciplina redentiva.